Dizem que o pior inimigo do caminhoneiro é o sono, mas eles estão errados. O pior inimigo é aquele que não faz barulho, aquele que senta do seu lado sem ser convidado. Eu estava na 163. Eram 3h15 da manhã. Eu parei por 2 minutos. E quando bati a porta e segui viagem, eu soube na hora. A cabine não estava mais vazia. Eu não tive coragem de olhar para a direita. Eu só olhava para frente. Foram 200 quilômetros de um silêncio que pesava mais que a carga que eu levava. O volante quase escapou da minha mão quando o vento lateral bateu de lado, seco, empurrando o bruto para a faixa da esquerda. Eu corrigi no reflexo, reduzi uma marcha e senti o motor do meu Scania P360 verde responder firme, como se dissesse: "Tô aqui." Um carro pequeno buzinou atrás, nervoso. Deixei passar. A BR-163 estava aberta. Sol rachando o asfalto. Horizonte tremendo de calor. Nada de madrugada. Nada de chuva. Era dia claro. Mas quem roda sabe. Perigo não escolhe clima. A carga de soja vinha pesada. O vento vinha atravessado. E qualquer vacilo ali vira manchete. Eu mantive o eixo alinhado, braço firme e olhar longe. Não era só técnica, era costume de vida. Cresci dentro de cabine. Meu pai dizia que caminhão sente quando o motorista tem dúvida. O meu não sente. Ou pelo menos eu gosto de acreditar que não. O rádio chiava baixo com uma moda antiga mexicana que minha mãe gostava de ouvir quando a gente cruzava o Paraguai. Eu deixei tocar só para quebrar o silêncio. Porque o silêncio demais começa a falar coisa que a gente não quer ouvir. Passei pelo quilômetro 112 e avistei uma placa torta balançando no vento. Pensei em encostar para conferir a lona. O vento estava insistente demais. Encostei no acostamento largo, poeira subindo ao redor. Desci rápido. O cheiro de grão quente misturado com diesel sobe diferente quando o sol tá alto. Conferi as catracas, bati na lona, tudo firme. Nada fora do lugar. Voltei para a cabine. E foi aí. O banco do carona estava levemente inclinado para trás. Eu congelei com a mão ainda na porta. Eu não deixo o banco desregulado. Nunca. Subi devagar, fechei a porta, sentei. Antes de dar partida, olhei de novo. A marca estava ali, como se alguém tivesse sentado há poucos segundos. Respirei pelo nariz. Lento. Vento, eu pensei. Pode ter sido o vento. Mas o vento não ajusta banco. Eu passei a mão no estofado, ainda morno. O coração bateu mais pesado do que devia para um detalhe tão pequeno. Olhei no retrovisor interno. Cabine vazia. Voltei o olhar para frente e liguei o motor. O Scania respondeu no mesmo tom de sempre. Grave, estável, confiável. Quem olha de fora vê só um caminhoneiro rodando. Mas dentro da cabine é outro mundo. É escritório, casa, confessionário. É onde você é o que realmente é. Ou o que consegue sustentar ser. Eu engatei a marcha e voltei para a pista. 4 décadas de estrada correndo no sangue, mesmo tendo só 36 anos. Porque fui criado nisso. Fui moldado nisso. E quando a gente é moldado em ferro e diesel, aprende cedo a não demonstrar fraqueza, principalmente para si mesmo. O vento voltou a empurrar. Eu corrigi. Passei por uma carreta argentina, trocamos farol alto em comprimento. Aquela linguagem muda de quem vive rodando. Olhei de lado. O banco estava normal agora. Plano. Sem marca. Mas o ar dentro da cabine parecia ocupado. Não tinha cheiro estranho. Não tinha barulho. Mas tinha presença. E eu não sou homem de imaginar coisa. Eu segurei o volante com mais força e aumentei o volume do rádio. A música cortou o silêncio. Mesmo assim, a sensação não saiu. Eu segui firme, postura reta, olhar longe, como se nada tivesse acontecido. Porque caminhoneiro não entra em pânico por banco inclinado. Mas enquanto o asfalto corria sob os pneus e o sol estourava no para-brisa, uma verdade começou a incomodar. Eu sempre digo que não tenho medo de nada na estrada. Mas dentro da cabine, às vezes a gente carrega coisa que não aparece no tacógrafo. E o pior peso não é o da carga. É o que viaja no banco do carona. O vento começou a bater diferente. Quem roda sabe quando o vento muda. Não é só rajada forte. É aquele empurrão lateral constante te testando. Eu senti o bruto dar uma leve sambada na faixa e já fiquei atento. Calma, calma, eu murmurei. Como se o Scania P360 pudesse me ouvir. Reduzi uma marcha, segurei firme e olhei no retrovisor para conferir a lona. Tava esticada.
Pelo menos parecia. Mas vento traiçoeiro levanta canto que a gente só vê quando já é tarde. Não gosto de confiar em parece. Olhei o acostamento. Largo, seco, sol no talo. Nada de sombra, nada de mistério. Encostei. Parei o caminhão alinhado, puxei o freio de mão e desliguei o motor. O silêncio que fica depois que o motor para sempre me dá uma sensação estranha, como se o mundo ficasse grande demais de repente. Desci. O calor do asfalto subia pelas botas. O cheiro da soja misturado com diesel quente ficava mais forte parado. Caminhei até a lateral, puxei a lona, bati nas catracas, testei uma por uma. Tudo firme. O vento tentou me empurrar de lado. Levantei o rosto, céu limpo, azul aberto, sem nuvem nenhuma. Dia comum, estrada comum, mas o vento não estava comum. Dei a volta na traseira, subi no estribo lateral para olhar melhor por cima da carga. Nada solto, nada rasgando. Tá tudo certo, falei em voz baixa. Desci, limpei as mãos na calça e caminhei de volta para a cabine. Foi aí que eu senti. Não vi nada ainda, só senti. Aquele tipo de sensação que não dá nome, mas dá um aviso. Como quando você entra numa sala e percebe que alguém acabou de sair dali. Subi no degrau, segurei na alça e puxei a porta. Sentei, ajustei o cinto e olhei para o lado. O banco do carona estava levemente afundado. Não era muito, mas era suficiente. Eu travei. Fiquei olhando alguns segundos esperando que a marca simplesmente sumisse. Eu conheço aquele banco. Conheço o jeito que ele fica vazio. Ele não afunda sozinho. Passei a mão devagar no estofado. Ainda morno. Meu coração deu uma batida mais pesada. Para com isso, Jaconias. Olhei para o chão da cabine. Nada fora do lugar. Nenhuma mochila. Nenhum objeto estranho. Olhei para trás, para a cama. Tudo como eu deixei. Olhei no retrovisor interno. Vazio. Voltei os olhos para o banco. A marca estava lá. Eu saí do caminhão de novo. Dei a volta completa, conferi portas, travas. Olhei embaixo da carroceria. Até agachei para olhar entre os eixos. Poeira. Só poeira. Nenhum sinal de ninguém. Voltei para a cabine outra vez. Agora com o coração acelerado, mas tentando manter a cabeça fria. Você tá ficando doido, não tá não? Falei para mim mesmo. Sentei devagar. O banco começou a subir lentamente, como se o peso estivesse sendo retirado aos poucos. Eu vi. Eu não imaginei. Ele voltou ao normal diante dos meus olhos. Eu não respirei por alguns segundos. O vento bateu forte na lateral do caminhão e fez a cabine dar uma leve balançada. Foi só isso, eu pensei. Pressão do vento. Inclinação do terreno. Física. Mas a física não explica calor no estofado. Liguei o motor. O ronco grave do Scania preencheu o silêncio e por um instante me deu segurança. Barulho conhecido. Vibração conhecida. Controle conhecido. Engatei a marcha e voltei para a pista. Os primeiros quilômetros depois da parada foram estranhos. Eu não conseguia relaxar o ombro. Meu olhar ia sozinho pro lado a cada 30 segundos. Nada. Banco normal. Mas o ar dentro da cabine parecia mais pesado. Eu tentei mudar o foco. Conferi painel. Temperatura ok. Pressão do ar ok. Tacógrafo rodando certinho. A estrada seguia aberta. Sol refletindo no para-brisa. Um ônibus passou no sentido contrário. Um carro branco ultrapassou rápido demais. Tudo normal. Normal demais. Foi então que eu senti um cheiro leve, quase imperceptível. Perfume. Não de carga. Não de estofado. Perfume doce. Eu gelei. Abri a janela um pouco, achando que podia ter vindo de algum carro passando. O vento entrou forte, bagunçando os papéis no painel. O cheiro continuou. Fechei a janela. Fiquei imóvel. Não era um perfume qualquer. Eu conhecia aquele cheiro. Meu estômago apertou. Eu tentei ignorar. Aumentei o volume do rádio. Uma música animada começou a tocar, mas parecia distante. Meu olho foi para o banco outra vez. Ele estava vazio. Mas dessa vez, eu tive a sensação clara de que se eu virasse rápido demais, eu veria alguém ali. E foi nesse momento que a tensão mudou de nível. Não era mais só um detalhe estranho. Era presença. Eu senti um arrepio subir pela nuca, mesmo com o calor de quase 40 graus lá fora. Isso é coisa da sua cabeça. Eu falei mais firme, mas minha voz não convenceu nem a mim. Passei pelo Calmino 130. O vento diminuiu, mas dentro da cabine, alguma coisa tinha começado. E eu sabia.
Sabia que não eram só 5 minutos de parada. Sabia que aquele banco afundado era o começo de algo que eu ainda não tinha coragem de encarar. Eu só não imaginava que os próximos quilômetros iam mexer com coisa muito mais antiga do que vento ou lona solta. E a estrada? A estrada nunca erra quando decide cobrar. Eu segui, mas não era mais a mesma estrada. A BR-163 continuava aberta, sol forte, caminhões cruzando, mas dentro da cabine o ar tinha mudado. Não era temperatura, era densidade, como se tivesse alguém respirando junto comigo. Eu mantive o olhar fixo no asfalto. Não olha. Foi a única regra que eu criei. Não olha pro lado. A mão direita firme no volante, a esquerda apoiada perto do câmbio. Eu comecei a prestar atenção demais em cada detalhe do caminhão. Ruído do motor, vibração da cabine, clique do painel quando a rotação mudava. Qualquer coisa para não virar o rosto. Mas o corpo sente antes da cabeça aceitar. O banco do carona parecia ocupado. Não era visível. Não tinha sombra. Não tinha movimento. Mas tinha peso. Eu sentia o leve deslocamento da cabine nas ondulações da pista, como se houvesse um corpo equilibrando junto. Em um trecho mais irregular, o caminhão balançou. Normal. Suspensão trabalhando. Mas eu senti o banco do lado reagir 1 milésimo depois, como se alguém tivesse ajustado a postura. Meu maxilar travou. Não inventa coisa. Falei baixo. Um caminhão-baú me ultrapassou. O motorista fez sinal com a mão, perguntando no gesto se estava tudo certo. Eu levantei o polegar. Tudo certo. Por fora. Passei por um trecho de obras. Cones laranja. Faixa estreita. Diminuí. E ali, naquele aperto de pista, a sensação piorou. O ar parecia mais curto. Eu percebi que estava respirando raso. E o cheiro voltou. Leve. Perfume. Não forte. Não invasivo. Mas presente. Eu fechei os olhos por um segundo. Rápido demais para ser imprudente, mas longo o suficiente para reconhecer. Era o mesmo que ficava na minha camisa quando ela me abraçava antes de eu sair para a viagem. Meu estômago virou. Eu quase virei o rosto. Quase. Mas segurei. Se eu olhasse e tivesse alguém ali, eu não sabia o que faria. E se eu olhasse e não tivesse nada, talvez fosse pior. O rádio começou a falhar. Não chiado alto. Pequeno corte no som. Como se alguém mexesse no volume sem tocar nele. Eu bati no painel com os dedos. Agora não. A música voltou. Mas meu coração já estava acelerado. Passei por uma pequena cidade. Casas baixas, igreja branca no centro, bandeira do México pintada em um muro perto da praça. Crianças jogando bola na lateral da rodovia. Tudo normal. Normal demais. Quando saí da cidade, peguei um trecho longo, reto, daqueles que parecem não ter fim. Horizonte tremendo de calor. Foi ali que aconteceu o que me fez suar frio de verdade. O cinto de segurança do banco do carona fez um pequeno estalo. Eu ouvi. Aquele clique seco de metal ajustando. Eu congelei. Não foi imaginação. Eu conheço cada barulho dessa cabine. O cinto fez um leve movimento, como quando alguém ajeita a posição. Eu não olhei, mas meus olhos começaram a arder de tensão. Minha mão ficou úmida no volante. O caminhão passou por uma leve depressão na pista e, dessa vez, eu senti claramente o deslocamento de peso ao meu lado. Não era balanço normal. Era resposta. Como se alguém estivesse ali, sentado, acompanhando cada curva. Meu peito apertou de um jeito que não era medo de acidente. Era reconhecimento. Eu comecei a falar sozinho, tentando trazer lógica. Você tá cansado. É isso. Muito tempo rodando. Cabeça cheia. Mas eu tinha dormido bem na noite anterior. Não era cansaço. A cabine ficou silenciosa de repente. O rádio desligou sozinho. Eu não toquei em nada. O motor continuava firme. Mas o silêncio agora era total. E dentro daquele silêncio eu ouvi algo que me arrepiou inteiro. Respiração. Baixa. Lenta. No mesmo ritmo da minha. Eu parei de respirar por um segundo. E a outra respiração continuou. Meu coração disparou tão forte que eu senti a pulsação no pescoço. Eu virei o botão do rádio bruscamente. Nada. Silêncio. E a respiração. Eu não aguentei. Virei o rosto de uma vez. O banco estava vazio. Plano. Sem marca. Sem ninguém. Mas o cinto estava levemente esticado. Como se tivesse acabado de ser usado. Eu senti uma mistura de alívio e desespero ao mesmo tempo. Não tem ninguém aqui. Eu falei alto.
Minha voz ecoou pequena dentro da cabine. E foi aí que eu percebi. Talvez o problema não fosse ter alguém ali. Talvez fosse saber exatamente quem eu estava sentindo. O perfume voltou mais forte por um instante. Eu engoli seco. Porque não era só presença. Era memória viva. E memória, quando decide viajar junto, pesa mais que qualquer carga. Eu voltei o olhar para a frente. A estrada seguia aberta. Mas agora eu sabia. Eu não estava mais dirigindo sozinho. E o pior, eu já desconfiava de quem tinha sentado naquele banco sem pedir licença. Eu já sabia. Antes mesmo de aceitar. O cheiro não era estranho. Não era inventado. Não era coisa de posto nem de passageiro anterior. Era dela, Lúcia. Eu respirei fundo, mas não adiantou. O perfume parecia ter se espalhado pela cabine inteira agora. Não forte, não exagerado. Do jeito que ela usava. Sempre pouco, sempre marcante. Eu apertei o volante. Isso não é possível. Mas era. Cada curva que eu fazia, cada leve inclinação da pista, parecia que o banco do lado acompanhava. Não era movimento visível. Era sensação. Peso emocional virando quase físico. E foi aí que o medo começou a mudar de forma. Eu não estava com medo de espírito, de assombração, de coisa inexplicável. Eu estava com medo de lembrar. Passei pelo quilômetro 158. O sol já começava a descer um pouco, deixando a luz mais amarelada no para-brisa. O tipo de luz que dá nostalgia sem pedir licença. Eu vi ela ali, na minha cabeça, sentada exatamente naquele banco, perna cruzada, mexendo no celular, reclamando do calor. Jaconias, você podia pelo menos colocar o ar mais forte. Eu quase ouvi a voz. Engoli seco, porque eu lembrava exatamente da última vez que ela viajou comigo. Ela ficou em silêncio quase a viagem inteira. Não brigou, não discutiu. Só ficou olhando a estrada como se estivesse tentando entender onde tinha se metido. No meio do caminho, ela perguntou: "Você vai parar quando?" Eu respondi sem pensar: "Parar o quê? Essa vida, essa estrada. Você prometeu que ia diminuir." Prometi. Eu prometi que aquela seria uma das últimas rotas longas. Prometi que a gente ia montar algo fixo em casa. Prometi que eu não ia escolher carga acima da gente. E na semana seguinte, aceitei uma rota de 3.000 quilômetros, sem contar para ela. Ela descobriu pelo aplicativo da transportadora. Eu lembro da mensagem: "Você mentiu." Simples assim. Sem grito, sem drama, só verdade. O caminhão passou por um desnível e eu senti claramente o banco do lado pressionar de novo. Dessa vez não foi impressão. Eu senti o estofado ceder levemente. "Lúcia", eu falei quase sem perceber. Silêncio. Mas o cheiro ficou mais forte. Eu comecei a suar mesmo com o ar ligado. Meu coração batia descompassado. Não era susto. Era culpa ganhando forma. A estrada ficou mais movimentada. Um comboio de carretas vinha no sentido contrário. Eu mantive o foco, mas minha cabeça já estava em outro lugar. Eu lembrava do dia em que ela saiu de casa. Ela não fez cena. Pegou 2 malas. Olhou para mim na porta. "Eu não tô competindo com outra mulher, Jaconias. Eu tô competindo com a estrada. E contra a estrada eu sempre vou perder." Eu não respondi. Fiquei calado, orgulhoso demais para admitir que ela tinha razão. E agora? Agora o banco do meu lado estava ocupado pelo que eu deixei ir embora. O rádio voltou sozinho. Não música. Só estática. E no meio do chiado, por um segundo, eu achei que ouvi meu nome. Pode ter sido interferência, pode ter sido minha cabeça. Mas eu ouvi. Eu apertei o botão e desliguei de vez. O silêncio voltou pesado. Passei por um posto à direita. Pensei em entrar, tomar um café, respirar. Mas alguma coisa me dizia para continuar. Como se essa viagem ainda tivesse algo para me mostrar. O cheiro continuava ali. Eu arrisquei olhar de lado outra vez. Banco vazio. Mas o cinto, levemente tensionado. Como se estivesse sendo segurado por alguém. Eu senti uma pontada no peito. Não era medo do que estava ali. Era medo do que eu tinha feito. Porque talvez o passageiro não fosse ela. Talvez fosse a versão de mim que prometeu mudar e não mudou. A versão que escolheu o volante, em vez da aliança. Eu comecei a perceber uma coisa que me deu mais frio do que qualquer coisa sobrenatural. Nada dentro da cabine estava fora da lógica. Tudo era memória. Tudo era consequência. E se aquilo era consequência, então a estrada não estava me assustando.
Ela estava me confrontando. Eu passei pelo Calme 170. Faltavam mais de 100 quilômetros até a entrega. E pela primeira vez em muito tempo, eu não estava preocupado com carga, nem com prazo, nem com fiscalização. Eu estava preso dentro da minha própria cabine, com o perfume da mulher que eu perdi sentado ao meu lado. E eu tinha a sensação clara de que isso ainda estava só começando, porque quanto mais eu aceitava que era ela, mais real aquilo ficava. Eu vi a viatura de longe, parada no acostamento, luz desligada, só a pintura branca e amarela brilhando no sol da tarde. PRF. Meu pé aliviou no acelerador quase sem eu perceber. O banco do lado continuava silencioso, presente. Eu pensei em encostar, não porque estivesse com o documento errado, não porque estivesse com excesso de peso. Meu caminhão estava redondo, tudo certo. Eu pensei em parar porque, pela primeira vez, eu queria ouvir uma voz real, uma conversa qualquer. Um boa tarde, motorista. Um pedido de documento. Qualquer coisa que me puxasse de volta para o concreto. Mas aí veio outra coisa junto. Orgulho. Você vai parar para falar que está sentindo perfume na cabine? Eu respirei fundo. O caminhão foi se aproximando da viatura. Eu vi 2 agentes do lado de fora. Um encostado na porta, outro mexendo no celular. Vida normal. Autoridade de verdade. Gente de carne e osso. E dentro da minha cabine, memória. Por um segundo eu imaginei encostando, descendo. Boa tarde, chefe. Boa tarde. Documento. Eu entregaria tudo. E depois? Eu ia dizer o quê? Doutor, eu acho que minha culpa sentou no banco do carona. Ridículo. Eu apertei o volante. Passei direto. Quando eu estava lado a lado com a viatura, senti o peso no banco do carona aumentar de leve. Foi sutil, mas foi claro. Como se alguém ali tivesse se inclinado para olhar os policiais. Meu coração disparou. Eu não virei o rosto. Não dessa vez. Mas eu senti. Passei pela viatura. Olhei pelo retrovisor. Um dos agentes levantou o olhar e me acompanhou com os olhos por alguns segundos. Eu quase pisei no freio. Quase. Mas segui. Orgulho é um negócio perigoso. Ele impede a gente de pedir ajuda até quando a ajuda é só uma desculpa para respirar. O cheiro voltou. Mais nítido agora. Eu falei baixo, quase num sussurro. Você quer que eu pare? Silêncio. Mas o ar ficou mais pesado. Eu comecei a perceber que o conflito não era entre eu e a presença. Era entre eu e eu. A estrada ficou levemente sinuosa. Reduzi marcha. Mantive firme. Minha cabeça começou a repetir a última conversa que tive com Lúcia antes dela sair. Você acha que ser forte é não sentir nada? Ela falou isso olhando direto para mim. Homem de verdade não foge do que sente, Jaconias. Ele encara. Eu ri na época. Disse que ela estava assistindo drama demais. Agora, com uma viatura da PRF ficando para trás e um banco aparentemente vazio pesando como se tivesse alguém ali, a frase voltou inteira. Encara. Eu sempre encarei buraco, curva fechada, chuva pesada, mas nunca encarei o que eu fazia com quem estava do meu lado. Um caminhão buzinou atrás pedindo passagem. Eu joguei para a direita, deixei ele passar. O motorista olhou para mim de lado, talvez achando que eu estava lento demais. E eu estava. Não na velocidade, mas na decisão. O rádio ligou sozinho outra vez. Não música. Dessa vez foi uma voz. Curta. Interferência. Mas parecia uma palavra. Eu não conseguia entender. Aumentei o volume. Só chiado. Desliguei de novo. Minhas mãos estavam suando. Eu nunca tive medo de fiscalização. Mas agora eu tinha passado por uma chance de parar e não parei. Porque eu não queria parecer fraco. Não para eles. Não para mim. E foi aí que caiu uma ficha pesada. Eu não parei na viatura. Eu não parei quando Lúcia pediu. Eu nunca paro. Eu só sigo. Sempre sigo. Mesmo quando deveria frear. O sol começou a descer mais no horizonte. A luz ficou dourada cortando a cabine de lado. E por um segundo, eu vi claramente a sombra de alguém projetada no painel. Eu prendi a respiração. Olhei rápido. Nada. Só luz. Mas a sensação não foi embora. O banco deu uma leve pressão de novo. Dessa vez eu falei firme. Eu não vou fugir disso. Minha voz saiu mais forte do que eu esperava. E naquele exato momento, como resposta, o cinto do carona fez outro clique seco. Eu senti o arrepio subir pelas costas. Não era ameaça. Era aviso. A estrada continuava. Mas agora, eu tinha certeza.
Isso não ia parar enquanto eu continuasse fingindo que era só vento, só memória, só coincidência. Eu passei pelo Kaomimo 185. A entrega estava cada vez mais próxima. E eu começava a entender que talvez o destino daquela carga não fosse o que realmente importava. O que importava era o que estava sentado ao meu lado. E eu não podia mais usar autoridade, barulho de motor ou orgulho para calar aquilo. Porque dessa vez, a fiscalização era interna. E não tinha como passar direto para sempre. Depois da viatura, a estrada ficou aberta demais. Reta longa. Horizonte queimando em laranja. Nenhum caminhão perto. Nenhum carro colado. Só eu, o motor constante do Scania P360 e aquele silêncio que começava a esmagar. O rádio não ligou mais. Eu também não liguei. Porque o silêncio agora tinha voz. Eu sentia o banco do lado presente de um jeito diferente. Não era mais só peso físico imaginado. Era expectativa. Como se alguém estivesse esperando eu falar alguma coisa. E quanto mais eu evitava pensar, mais ela vinha. A lembrança do dia que eu pedi ela em casamento. Eu tinha acabado de trocar de caminhão. Peguei o Scania verde zero, orgulho da minha vida. Levei ela para dar a primeira volta. Ela riu o caminho inteiro. Eu sabia que você ia escolher verde. Verde é a estrada, ué. Eu parei num mirante fim de tarde igual aquele. Tirei a aliança do bolso, prometi. Prometi que aquele caminhão ia ser o começo de uma fase diferente. Que eu ia rodar menos. Que a gente ia construir algo fixo. Ela chorou de alegria. Eu também quase chorei. O caminhão passou por uma leve ondulação e o banco do lado deu aquela pressionada de novo. Eu apertei o volante. Eu ia mudar. Eu falei baixo. O silêncio respondeu com presença. Porque eu não mudei. A primeira carga longa que apareceu pagando mais. Eu aceitei. É só essa, eu disse. Depois veio outra. Depois outra. E quando eu percebi, já estava vivendo mais na cabine do que em casa. Eu comecei a sentir um aperto no peito que não tinha nada a ver com susto. Era cobrança. E o silêncio acusava. Não tinha barulho. Não tinha voz. Mas tinha peso. Eu passei pelo Chrome 200. Placa indicando mais 60 até a cidade da entrega. Normalmente eu já estaria pensando no descarregamento, na papelada, no horário do pátio. Mas minha cabeça estava voltando para uma noite específica. Ela sentada na ponta da cama. Você já escolheu Jaconias. Escolhi o quê? A estrada. Eu fiquei irritado naquela noite. Isso aqui paga a nossa vida, Lúcia. Ela respondeu calma demais. Não paga a nossa presença. Eu não tive resposta. E agora, dentro da cabine, parecia que cada frase voltava com eco. O ar ficou pesado de novo. Eu senti claramente como se alguém tivesse cruzado as pernas no banco do lado. O estofado fez um leve rangido. Eu virei o rosto devagar. Banco vazio. Mas o cinto estava puxado 1 centímetro para fora. Meu coração acelerou. Não era medo do que estava ali. Era medo de aceitar que aquilo não ia parar enquanto eu continuasse fingindo que não tinha culpa. Eu comecei a falar em voz alta, como se estivesse numa discussão atrasada. Eu fiz por nós. Silêncio. Eu quis dar conforto. Silêncio. E quanto mais eu justificava, mais pesado o banco ficava. Eu senti a cabine pender levemente para o lado direito numa curva suave. Não era física de estrada. Era sensação. Era como se o peso aumentasse quando eu mentia e diminuísse quando eu ficava quieto. Eu testei. Eu não tive escolha. O banco pressionou. Eu engoli seco. Fiquei calado. A pressão suavizou. Um arrepio subiu pela minha nuca. Então não era só memória. Era consciência. Eu sempre fui conhecido como um homem firme. Não reclamo. Não mostro fraqueza. Cumpro prazo. Entrego carga. Respeito regra. Mas dentro daquela cabine, eu estava sendo confrontado por algo que não aceita postura de bruto. Eu pensei em ligar para ela. Peguei o celular no painel. Olhei a tela. O nome dela ainda estava salvo como Casa. Meu dedo pairou sobre o contato. O banco do lado pareceu se aproximar. Eu senti o perfume mais forte. Meu coração disparou. Eu abaixei o celular. Ainda não. Não do jeito certo. Porque ligar só para aliviar meu peso não resolveria nada. Eu precisava assumir. Mas assumir para ela significava admitir que eu estava errado. E isso sempre foi mais difícil para mim do que enfrentar qualquer tempestade na estrada. O sol estava quase tocando o horizonte agora. A cabine ficou metade dourada, metade sombra.
E naquela divisão de luz eu percebi uma coisa que me gelou. A sombra no banco do carona não estava vazia. Não era forma definida. Mas não era só luz. Eu pisquei. Sumiu. Respirei fundo. Passei a mão no rosto. Você não vai fugir disso, Jaconias. Eu falei para mim mesmo. Porque quanto mais eu tentava não pensar nas promessas quebradas, mais o passageiro ficava sólido, mais real, mais pesado. A estrada estava tranquila, mas dentro de mim não estava. E eu tinha a sensação clara de que, se eu não resolvesse aquilo antes da entrega, alguma coisa maior ainda ia acontecer. Porque a estrada pode ser longa, mas a consciência, essa não tem acostamento para encostar e fingir que tá tudo bem. Eu tinha certeza absoluta que o rádio estava desligado. Eu mesmo tinha girado o botão até o fim. Silêncio total. Só o ronco constante do motor e o som do vento batendo na lateral da cabine. A estrada estava quase vazia agora. Sol já se escondendo no horizonte, aquela luz alaranjada entrando pela janela e cortando o painel no meio. Metade claro, metade sombra. E dentro daquela sombra, o banco do carona parecia mais fundo. Eu estava tentando manter a cabeça firme, repetindo para mim mesmo que era psicológico, que era cansaço, que era culpa se manifestando. Foi quando aconteceu. Um chiado seco, curto. Eu congelei. Olhei para o rádio. Desligado. O botão estava no 0, o chiado veio de novo, mais longo dessa vez. Estática pura, cortando o silêncio como faca. Meu coração disparou. Não. Eu estiquei a mão devagar e toquei no botão. Ele estava realmente desligado. Eu juro. E então, no meio da estática, veio um som diferente. Como se alguém estivesse tentando falar através da interferência. Uma sílaba. Arrastada. Eu senti o sangue gelar. Já a estática aumentou. Eu bati no rádio. Para com isso. O som cortou. Silêncio. Eu fiquei alguns segundos parado, sem respirar direito. O banco do lado pressionou. Mais forte do que antes. Não era imaginação. Eu senti o estofado afundar com clareza. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Isso não está acontecendo. O rádio explodiu em estática de novo, alto dessa vez. Mesmo desligado, eu vi o visor acender sozinho. Luz verde fraca. E no meio do chiado, veio a voz. Baixa, mas clara o suficiente. Jaconias. Eu perdi o controle por um segundo. O volante deu uma leve puxada para a esquerda porque minha mão afrouxou. Eu corrigi no susto. O caminhão voltou para a faixa. Meu coração estava batendo tão forte que eu sentia a pulsação nos ouvidos. Isso é da minha cabeça. Isso é da minha cabeça. Eu falava rápido, tentando me convencer. Mas o visor do rádio estava aceso. E eu não tinha ligado. A voz não veio de novo. Só o chiado. Intermitente. Como se alguém estivesse tentando sintonizar alguma coisa. Eu desliguei a chave geral da cabine. O visor apagou. O chiado cessou. Eu fiquei só com o som do motor. Mas o silêncio agora era pior. Porque depois do que eu ouvi, não dava mais para fingir. O banco do lado estava nitidamente afundado. Eu virei o rosto devagar. E pela primeira vez, eu não vi só vazio. Eu vi o cinto esticado na diagonal. Como se estivesse atravessando um corpo invisível. Meu estômago virou. Não faz isso comigo. Minha voz saiu falha. E naquele instante o cheiro de perfume tomou a cabine inteira. Não era mais leve. Era como se alguém tivesse acabado de passar. Eu senti lágrimas acumularem nos olhos sem eu perceber. Não de medo, de reconhecimento. Porque aquela voz não foi só som, foi memória viva. Foi o jeito que ela falava meu nome quando queria atenção. Eu bati no volante com força. Eu sei que eu errei. O caminhão passou por um trecho irregular e a cabine sacudiu. Mas o banco do lado não se moveu como antes. Ele ficou firme, pesado, presente. Eu comecei a perder a noção do que era externo e do que era interno. A estrada seguia normal. Placas passando. KM 225. Faltavam menos de 40 quilômetros para a entrega. Mas dentro da cabine, parecia que eu estava preso num espaço fechado, sem saída. O rádio voltou a chiar, mesmo com a chave geral desligada. Um som fino, quase agudo. Eu tapei um ouvido com a mão. Para! A voz não veio dessa vez. Só o chiado. Mas o banco pressionou mais uma vez. Eu senti claramente como se alguém estivesse se inclinando na minha direção. Eu quase joguei o caminhão pro acostamento. Quase. Mas alguma coisa me segurou.
Se eu parasse agora, eu ia ter que encarar de vez. E eu ainda estava tentando manter um fio de racionalidade. Você não tá aqui? Você não tá aqui? Eu repetia, mas o cheiro continuava. O banco continuava. O rádio continuava desafiando qualquer lógica. E foi ali, no meio daquela reta longa, com o sol desaparecendo e a cabine ficando escura, que eu percebi uma coisa que me deu mais medo do que qualquer voz. Eu estava começando a duvidar da minha própria cabeça. Se aquilo era psicológico, estava forte demais. Se não era, eu não queria nem pensar. O chiado cessou de repente. Silêncio absoluto. E no silêncio, eu ouvi algo muito pior. Um suspiro. Do meu lado. Não na minha cabeça. Na cabine. Eu virei o rosto de uma vez. O banco estava vazio, mas o cinto estava completamente tensionado agora, como se alguém estivesse preso ali. E eu entendi. Isso não ia parar até eu fazer o que precisava ser feito. A estrada não estava me assustando. Ela estava me empurrando para uma decisão. E eu estava ficando sem tempo. Porque quando a consciência começa a falar alto demais, ou você escuta, ou ela toma o controle. Eu não queria olhar, mas eu olhei. E quando eu olhei, não tinha mais como voltar atrás. O cinto de segurança estava atravessado na diagonal, puxado, tensionado. Não era leve ajuste, não era balanço de estrada. Era como se estivesse preso no corpo de alguém. Eu senti o ar faltar. Meu pé quase saiu do acelerador. O caminhão deu uma leve oscilada e eu corrigi no instinto, mas meu foco não estava mais na pista. Estava ali, no banco. Não. Minha voz saiu seca. Eu estendi a mão devagar, como quem testa se aquilo é real. Antes de tocar no cinto, ele se mexeu. 1 centímetro, como se alguém respirasse mais fundo. Eu puxei a mão de volta num reflexo. O coração estava disparado, mas o que mais me assustava não era o movimento. Era o que aquilo representava. O banco estava levemente afundado. Eu via. Não era mais sensação. O estofado marcava o contorno de um peso. Nada visível, mas inegável. O cheiro estava forte agora, presente como se ela estivesse ali de verdade. Eu falei quase sem perceber. Lúcia. Silêncio. Mas o cinto apertou mais um pouco, como se respondesse. Eu comecei a tremer por dentro. Não de medo de fantasma, mas de encarar a verdade crua. Porque aquilo não estava me atacando. Não estava ameaçando. Estava sentado, do meu lado, do jeito que ela sentava quando queria conversar sério. Perna levemente virada para mim, corpo inclinado, esperando eu falar primeiro. O rádio ficou completamente mudo. Nem chiado, nada. Só o som do motor e da minha respiração pesada. Eu tentei racionalizar de novo. Inclinação da pista, vento lateral, mas o asfalto estava reto, e o vento tinha diminuído. Eu engoli seco. Você quer que eu admita? A cabine ficou mais fria, ou pelo menos eu senti assim. O cinto não mexeu, mas o banco afundou um pouco mais, como se o silêncio dela fosse pressão. Eu comecei a lembrar da última conversa de verdade que a gente teve. Não foi briga, foi pior, foi calma. Ela sentada à mesa da cozinha. Eu não vou implorar para você ficar. Eu fiquei em pé, cruzando os braços. Eu tô trabalhando. Ela olhou direto nos meus olhos. Você tá fugindo. Na hora eu ri. Chamei de exagero. Mas agora, com aquele cinto preso em algo invisível, eu entendi. Eu fugia mesmo. Fugia de escolher. Fugia de diminuir. Fugia de admitir que eu gostava da estrada mais do que da rotina com ela. O caminhão passou por uma pequena ponte. A vibração percorreu a cabine. O banco do lado não vibrou igual ao resto. Ele absorveu, como um corpo faria. Eu senti um aperto no peito que me tirou o ar por alguns segundos. Eu menti. As palavras saíram baixas. E naquele instante, o cinto afrouxou levemente. Eu arregalei os olhos. Não era coincidência. Eu senti. Eu falei mais firme. Eu prometi e não cumpri. O banco diminuiu a pressão. Muito pouco. Mas diminuiu. Eu comecei a entender a lógica cruel daquilo tudo. Não era presença querendo assustar. Era culpa querendo ser reconhecida. E quanto mais eu negava, mais peso ela ganhava. Eu olhei de novo. Dessa vez mais tempo. O cinto estava esticado exatamente como ficava quando ela viajava comigo. Eu via a cena na memória sobreposta à realidade. Ela, ajustando o cinto, puxando de leve, reclamando que sempre travava. Esse caminhão parece que não gosta de mim. Eu sempre respondia brincando. Ele gosta mais de mim.
E talvez esse fosse o problema. Eu gostava mais da estrada. O sol tinha sumido quase por completo agora. A cabine estava mergulhando numa meia-luz pesada. Eu respirei fundo e fiz algo que eu vinha evitando desde o começo dessa viagem. Eu virei o corpo levemente para o lado. Encarei o banco de frente. Eu escolhi errado. Silêncio absoluto. Mas o peso começou a diminuir. Muito devagar. Eu senti o estofado subir milímetro por milímetro. O cinto ainda estava tensionado, mas menos. Meus olhos começaram a arder. Não era terror. Era arrependimento. Eu achei que dava para ter os dois. Minha voz falhou. Mas eu sempre escolhia a estrada. O cinto soltou mais um pouco. Eu senti como se alguém estivesse se afastando lentamente. Mas não indo embora. Só deixando espaço. O caminhão continuava rodando. KM 238. Faltava pouco para a entrega. Mas aquilo já não era sobre carga. Era sobre decisão. Eu entendi ali naquele banco marcado que o passageiro não era espírito, não era ilusão, era consequência materializada. Era tudo que eu empurrei para depois sentado ao meu lado. E se eu não resolvesse, ele não sairia. O cinto ainda estava levemente puxado, como se alguém estivesse ali esperando o próximo passo. E eu sabia qual era. Eu só ainda não tinha coragem suficiente para fazer. Mas a estrada, ela já tinha me levado longe demais para eu fingir que não vi o que estava diante dos meus olhos. Eu parei de discutir com o vazio. Parei de tentar provar que aquilo era vento, era cansaço, era interferência elétrica. O cinto ainda estava levemente esticado, o banco ainda marcado. Mas agora eu não estava com medo. Eu estava exposto. A estrada seguia reta, quase deserta. O céu já tinha perdido o laranja e entrava num azul escuro de fim de tarde. Dentro da cabine, só a luz do painel iluminava metade do meu rosto. Eu respirei fundo. Não é você? Falei olhando para o banco. Sou eu. O peso não aumentou. Também não sumiu. Ficou ali, esperando. Eu percebi que passei a viagem inteira tentando expulsar aquela presença. Como se fosse algo externo. Algo que entrou sem permissão. Mas ninguém entrou. Eu trouxe. Trouxe no dia em que prometi uma coisa olhando nos olhos dela. E fiz outra pelas costas. O caminhão passou por um radar eletrônico. Eu nem olhei o velocímetro. Eu estava dentro de outro tipo de fiscalização. Eu comecei a falar, mas dessa vez não era para ela. Era para mim. Eu menti. A palavra ficou suspensa na cabine. Eu nunca tinha dito aquilo em voz alta. Nem no dia em que ela saiu, nem depois. Eu sempre usei justificativa. É trabalho. É oportunidade. É só mais essa. Mas a verdade era mais simples. Eu menti porque era mais fácil mentir do que mudar. O banco afundou 1 centímetro a menos. Eu vi. Eu senti. Como se admitir fosse tirar parte do peso. Meu peito apertou. Mas não como antes. Era dor limpa agora. Eu lembrava da cara dela quando descobriu que eu tinha aceitado aquela carga longa. Não foi grito. Não foi escândalo. Foi decepção. E decepção é pior que raiva. Você não precisava mentir, ela disse naquele dia. Eu respondi atravessado. Você não entende como funciona. Ela respondeu. Eu entendo mais do que você imagina. Eu achava que estava defendendo meu sonho. Mas na verdade eu estava defendendo meu ego. O Scania sempre foi meu orgulho. Meu símbolo de conquista. Eu construí minha identidade ali dentro. Mas eu construí sozinho. Eu senti o cinto afrouxar mais um pouco. O banco começou a subir devagar. Eu olhei direto para ele. Não tinha sombra agora. Não tinha forma. Só estofado voltando ao normal. E ali eu entendi a virada. Não era medo do sobrenatural. Era medo de assumir que eu fui fraco. Fraco por não ter coragem de escolher. Fraco por querer ser forte demais. Eu bati levemente no volante com a mão aberta. Eu escolhi a estrada. Dizer aquilo doeu. Porque era verdade. Eu escolhi. Ninguém me obrigou. Eu poderia ter diminuído. Poderia ter recusado carga. Poderia ter sido honesto. Mas eu quis continuar sendo o cara que aguenta tudo. Que roda qualquer distância, que não precisa de ninguém. E agora eu estava ali. Sozinho. Com a consequência sentada ao meu lado. O caminhão começou a pegar um trecho de subida leve. Eu reduzi marcha. O motor respondeu firme. E foi nesse esforço do motor que eu senti uma coisa diferente. O banco já estava quase normal. O cinto, quase solto. Mas o perfume ainda estava ali, presente.
Eu fechei os olhos por um segundo e falei a frase que eu evitei desde o começo da viagem. Eu tive medo de perder a estrada. E perdi você. O silêncio não foi pesado dessa vez. Foi quieto. O banco terminou de subir. Plano. O cinto caiu de volta para a lateral, frouxo. Eu senti o ar mudar. Não ficou leve como antes da parada, mas ficou real. Sem ilusão. Sem pressão invisível. Eu estava sozinho na cabine de novo. Só eu. O motor. A estrada. Mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu não estava sendo perseguido. Eu estava sendo chamado. Chamado a fazer o que eu deveria ter feito meses atrás. O Kelme de 245 apareceu na placa. Faltavam poucos minutos para a entrega. E pela primeira vez naquela viagem, eu sabia o que precisava fazer depois. Não era sobre descarregar soja. Era sobre descarregar orgulho. Eu peguei o celular devagar. Não liguei ainda. Só deixei na mão. Meu reflexo no vidro parecia mais velho do que 36 anos. 40 anos de estrada no sangue, mas maturidade emocional atrasada. Eu dei uma leve risada sem humor. Não era medo, era culpa. E culpa não sai sozinha. Ela exige atitude. A cabine estava silenciosa, de verdade, sem chiado, sem pressão, sem cinto tensionado. Mas agora o peso estava no meu peito. E esse eu sabia exatamente como resolver. Eu precisava ligar, não para pedir que ela voltasse, mas para assumir o que eu fiz, sem desculpa, sem justificativa, sem é trabalho. Eu respirei fundo. Olhei a estrada mais uma vez. A entrega estava próxima, mas a decisão já estava tomada. E dessa vez, eu não ia passar direto. Eu vi a placa do posto antes da entrada da cidade. Grande, azul, cheio. Movimento de caminhão, carro pequeno, ônibus de excursão parado na lateral. Vida normal, gente andando, frentista correndo de um lado para o outro. Eu podia ter seguido direto para a entrega, mas não segui. Dei seta, encostei. O Scania P360 entrou devagar na área de abastecimento. O motor ainda roncando firme, como se nada tivesse acontecido nas últimas horas. Mas tinha acontecido, e eu sabia. Puxei o freio de mão. Desliguei o motor. O silêncio voltou, mas dessa vez não era acusador, era preparatório. Eu virei devagar para o banco do carona. Plano, normal, sem marca, sem cinto esticado, sem sombra. Mas o perfume ainda estava ali, mais leve, quase como lembrança que insiste. Eu respirei fundo, abri a porta. O barulho do posto me atingiu de uma vez. Conversa alta, motor de caminhão acelerando. Rádio tocando sertanejo no fundo. Cheiro de diesel e café fresco. Era o mundo real. Concreto. Eu desci. O chão firme sob a bota me trouxe uma sensação estranha de alívio. Um frentista jovem se aproximou. Vai abastecer, chefe? Eu balancei a cabeça. Não. Só dar uma parada rápida. Ele assentiu e saiu. Eu caminhei até o banheiro. Joguei água no rosto. Olhei no espelho. Os olhos estavam vermelhos. Não de susto, de tensão acumulada. Eu encarei meu reflexo por alguns segundos. Não é sobre medo, falei baixo. É sobre assumir. Saí do banheiro. Passei pelo restaurante do posto. Gente comendo, rindo, conversando sobre coisas simples. Futebol, preço do diesel, política. Eu podia sentar ali e fingir que nada tinha acontecido. Mas eu não queria mais fingir. Voltei para a cabine. Subi devagar. Fechei a porta. O cheiro ainda estava ali, não forte como antes, mas presente o suficiente para não deixar dúvida. Eu sentei, peguei o celular. O nome dela ainda salvo como Casa. Meu dedo ficou parado sobre o contato. O coração começou a acelerar de novo. Mas agora era diferente. Não era pânico, era decisão. Antes de apertar, eu ouvi 2 batidas na porta. Eu gelei. Olhei para o lado. Um homem mais velho, caminhoneiro também, chapéu na cabeça, apontou para a cabine. Eu abaixei o vidro. Tá tudo certo aí, parceiro? Vi você parado faz tempo? Eu hesitei um segundo. Poderia mentir. Poderia dizer que era só descanso. Mas algo em mim não quis mentir mais. Tô resolvendo uma coisa aqui. Ele olhou firme. Resolve. Estrada é boa, mas cobra. Eu senti um arrepio. Ele não sabia de nada, mas parecia saber tudo. Eu dei um meio sorriso. Cobra mesmo. Ele bateu na lateral da porta 2 vezes e saiu. Eu fechei o vidro. Fiquei olhando o volante.
A cabine estava normal, sem peso, sem sombra, mas o perfume ainda insistia, como se dissesse, ainda não acabou. Eu apertei o contato. O telefone começou a chamar. 1 toque. 2. Meu peito parecia que ia explodir. 3. 4. Eu quase desliguei. Quase. Mas mantive. Ela atendeu no 5º toque. Alô? A voz dela veio normal. Sem eco. Sem estática. Real. Eu fechei os olhos por um segundo. Lúcia. Sou eu. Silêncio curto do outro lado. Eu sei. O jeito que ela falou não tinha raiva. Tinha cansaço. Meu coração apertou. Eu não vou tomar seu tempo. Eu falei direto. Eu preciso falar uma coisa. Eu ouvi a respiração dela. Fala. Eu engoli seco. Ali não tinha banco afundado. Não tinha cinto tensionado. Não tinha rádio chiando. Só eu e a verdade. Eu menti pra você. Silêncio. Eu sei. Ela respondeu de novo. Eu respirei fundo. Eu menti porque eu não quis escolher. Eu quis ter tudo. A estrada e você. E acabei ficando sem você. Do outro lado, nada. Eu continuei. Eu não tô ligando pra pedir que você volte. Eu tô ligando pra assumir que eu errei. Sem desculpa. O posto seguia barulhento lá fora. Mas dentro da cabine, era só aquela conversa. Ela demorou alguns segundos. Você demorou, Jaconias. A frase foi simples, mas cortou. Eu sei. Mais silêncio. Eu senti o perfume diminuir. Não sumir, mas suavizar. Eu precisava ouvir isso, ela disse. Não para voltar, mas para fechar. Eu senti um nó na garganta. Eu entendo. E eu entendia mesmo. A conversa não foi longa. Não teve drama. Não teve promessa nova. Teve verdade. Quando desliguei, eu fiquei alguns segundos parado. Celular ainda na mão. O banco do carona estava completamente normal agora. O cheiro quase imperceptível. Eu respirei fundo. Não tinha milagre. Ela não voltou. Nada mágico aconteceu. Mas alguma coisa dentro de mim tinha sido descarregada. Eu liguei o caminhão de novo. O motor respondeu no mesmo tom de sempre. Mas eu não era o mesmo motorista que entrou naquele posto. Porque dessa vez, eu não passei direto. O motor já estava ligado quando eu percebi que precisava ligar de novo. A primeira ligação tinha sido direta, sincera, mas curta. Faltava uma coisa: coragem até o fim. Eu ainda estava parado no posto. Movimento normal lá fora. Caminhão entrando, caminhão saindo. Um ônibus manobrando apertado do meu lado. Vida seguindo. E eu ali, dentro do Scania P360, com o celular na mão de novo. O banco do carona estava comum, plano, mas o perfume ainda estava ali, quase sumindo. Eu olhei para o contato mais uma vez. Casa. Dessa vez eu não queria só assumir o erro. Eu queria assumir a consequência. Eu apertei, chamando. 1 toque. 2. 3. Ela atendeu mais rápido agora. Oi. Sem surpresa na voz. Sem expectativa. Eu senti o peso no peito voltar, mas não como culpa, como responsabilidade. Eu sei que eu já falei, mas eu preciso completar. Silêncio do outro lado. Eu continuei. Eu não menti só pra você. Eu menti pra mim também. Eu fingia que estava fazendo tudo por nós. Mas no fundo, eu estava fazendo por mim. Lá fora, alguém buzinou. Um frentista gritou instrução. A vida era barulhenta, mas dentro da cabine era só a respiração dela no telefone. Você sempre soube disso? Ela perguntou. A pergunta veio calma, mas pesada. Eu fechei os olhos. Sempre. Só não queria admitir. A resposta saiu limpa. Sem defesa. Sem mas. Silêncio. Esse silêncio foi mais longo que os anteriores. Eu senti a tensão crescer de novo. Porque agora não tinha mais mistério. Nem sobrenatural, nem banco afundado. Era só verdade crua. E agora? Ela perguntou. Eu não estava preparado para essa pergunta. Eu poderia dizer que ia mudar, que ia largar rota longa, que ia vender o caminhão. Mas eu não queria prometer nada que eu ainda não tinha decidido de verdade. Então eu falei o que era real. Agora eu tô assumindo que eu te perdi por causa disso. Silêncio. Eu engoli seco. Eu não vou tentar te convencer de nada. Eu só não quero mais ser o cara que foge. A respiração dela mudou levemente. Eu conhecia aquele som. Era quando ela estava segurando emoção. Você sabe que eu esperei, né? Ela disse baixo. Aquilo doeu mais que qualquer acusação. Eu sei. Eu não fui embora porque você rodava.
Eu fui embora porque você não escolhia. Cada palavra dela encaixava perfeitamente com o que eu tinha sentido na estrada. Eu sei, eu repeti. E dessa vez não era frase automática. Era entendimento. Lá fora, um caminhão acelerou forte, fazendo o chão vibrar. Eu olhei para o banco do lado. Normal. Nenhum peso. Nenhuma sombra. Só espaço. Você tá bem? Ela perguntou de repente. A pergunta me pegou desprevenido. Tô. Pausa. Eu precisava dizer isso olhando para a estrada. Eu completei. Ela soltou uma leve risada sem humor. Você e essa estrada não era deboche. Era constatação. Ela sempre foi parte de mim, eu disse. Eu sei. Eu nunca quis tirar isso de você. Eu senti o peito apertar. Eu que não soube dividir. Outro silêncio. Mas agora não era tenso. Era maduro. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, ela falou. Eu também não. Mais uma pausa. E então veio o que eu sabia que viria. Mas eu não volto para uma promessa. A frase foi firme, sem agressividade. Eu respirei fundo. Nem eu faria isso se fosse você. E ali eu senti algo diferente. Não era alívio, não era derrota, era respeito. Eu estava encarando a consequência sem tentar negociar. Eu só precisava que você soubesse que eu entendi. Eu disse. Eu ouvi. Simples. Direto. Eu fiquei esperando mais alguma coisa. Mas não veio. Eu tenho que ir. Ela falou por fim. O coração apertou um pouco. Eu sei. Um segundo de silêncio. E então, cuida de você, Jaconias. A frase foi sincera. Eu senti. Você também. A ligação caiu. Sem drama. Sem trilha sonora. Sem solução mágica. Eu fiquei com o celular na mão por alguns segundos. O banco do carona estava vazio. Completamente vazio. O perfume tinha praticamente sumido. Eu apoiei a testa no volante. Respirei fundo. Não teve milagre. Ela não voltou. Nada sobrenatural aconteceu. Mas algo muito maior aconteceu dentro de mim. Eu não estava mais sendo perseguido por uma presença. Eu estava vivendo a consequência de uma escolha. E pela primeira vez, eu não tentei escapar dela. Lá fora, o posto seguia cheio. A estrada me esperava. Mas agora eu sabia. Rodar é fácil. Difícil é assumir. E eu finalmente tinha feito isso. Eu fiquei olhando para a tela apagada do celular por alguns segundos depois que ela desligou. Sem música triste. Sem frase final dramática. Só um eu sei, antes e o clique seco da chamada encerrada. Eu sabia que aquele eu sei tinha mais coisa dentro do que parecia. Eu sei que você errou. Eu sei que você demorou. Eu sei que agora é tarde. Eu deixei o celular no painel devagar. A cabine estava silenciosa. De verdade. Nenhum chiado. Nenhum estalo de cinto. Nenhuma pressão invisível. Só o som distante do posto lá fora. Eu virei para o banco do carona. Vazio. Completamente vazio. Nem perfume, nem marca. Nada. E foi ali que eu entendi uma coisa que bateu mais forte do que qualquer susto na estrada. Pedir perdão não garante retorno. Eu tinha feito o que precisava fazer. Assumido. Falado sem desculpa. Mas isso não apaga o tempo. Não apaga a espera. Não apaga a escolha repetida. Eu respirei fundo e liguei o caminhão. O motor respondeu firme, como sempre. Mas eu não era mais o mesmo que tinha parado ali. Eu engatei a marcha e fui saindo devagar do posto. Enquanto manobrava, vi pelo retrovisor aquele caminhoneiro mais velho que tinha falado comigo antes. Ele levantou a mão em cumprimento. Eu levantei de volta. Não trocamos palavra. Mas parecia que ele sabia. A estrada me recebeu outra vez. Placa indicando a entrada da cidade da entrega. Movimento aumentando. Farol acendendo. Eu segui normal. Sem peso no lado direito, mas com um espaço. E esse espaço doía de um jeito diferente. Não era dor de culpa. Era dor de consequência. Eu comecei a perceber que durante toda a viagem eu estava lutando contra a ideia de perder. Mas talvez perder fosse necessário para eu entender o que eu estava fazendo. Eu parei no pátio da empresa de descarga. Motor desligado. Funcionário se aproximou. Documento da carga. Eu entreguei. Vida prática. Burocracia. Carregador hidráulico pronto. Enquanto eles abriam a traseira para descarregar a soja, eu fiquei sentado na cabine olhando para o banco do carona mais uma vez. Vazio. Mas agora não era assustador. Era real. Eu passei a mão no estofado. Frio. Normal. Eu falei baixo. Eu entendi. Não era para ela ouvir. Era para mim.
O funcionário bateu na porta. Pode descer, vai levar uns 40 minutos. Eu desci. Fiquei olhando a carga sendo descarregada, grão escorrendo como areia. E ali eu tive outro entendimento simples. Assim como aquela soja tinha destino certo, minhas escolhas também tiveram. Eu não podia voltar atrás e recarregar o que já tinha sido descarregado, mas eu podia escolher o próximo trajeto. Quando a descarga terminou, eu subi de novo na cabine e assinei papel, tudo resolvido. Entrega concluída. Eu olhei no painel. Rota de volta piscando no GPS. Eu poderia aceitar outra carga longa. Já tinha notificação ali. Oferta boa. Dinheiro alto. Eu encarei a tela por alguns segundos. E dessa vez eu não respondi na hora. Não foi decisão impulsiva. Foi pausa consciente. Eu desliguei o GPS. A cabine ficou só comigo. Eu apoiei as duas mãos no volante. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Falei baixo. Mas eu sei o que eu não vou mais fazer. Não vou prometer o que não posso cumprir. Não vou usar a estrada como desculpa. Não vou fugir da escolha. O celular vibrou no painel. Meu coração deu um salto involuntário. Eu peguei rápido. Mensagem dela. Curta. Obrigada por falar a verdade. Só isso. Nada de promessa, nada de esperança explícita. Mas também nada de porta fechada. Eu senti um misto de dor e paz. Não era reconciliação. Era respeito. Eu respondi simples. Você merecia. Guardei o celular. A noite já estava se formando lá fora. A cidade acendendo luzes. Eu liguei o caminhão de novo. Engatei a primeira. Saí do pátio. Sem passageiro invisível. Sem sombra no banco. Mas com uma clareza que eu não tinha antes. Nem todo silêncio significa abandono. Às vezes significa que a outra pessoa já disse tudo o que precisava. E agora cabe a você provar não com palavra, mas com escolha. Eu entrei na rodovia outra vez. E dessa vez, o banco do carona estava vazio. Mas eu não estava mais fugindo dele. Eu já tinha descarregado a carga. Mas foi só quando saí definitivamente do pátio que eu senti o que realmente tinha mudado. O Scania P360 deslizou devagar pela saída da empresa. Sem pressa. Sem peso atrás. Só o caminhão vazio, mais leve, respondendo mais solto nas arrancadas. E dentro da cabine, silêncio. Mas não era aquele silêncio que acusava. Era silêncio limpo. Eu fiquei atento por alguns segundos, quase esperando algum chiado, algum estalo de cinto, algum cheiro voltar do nada. Nada. Só o som do motor redondo. Eu virei o rosto devagar pro banco do carona. Vazio. Normal. Nem frio estranho, nem perfume escondido. Só espaço. E pela primeira vez naquela viagem, eu não senti necessidade de olhar de novo. Eu entrei na rodovia de volta. Trânsito um pouco mais intenso agora. Início de noite chegando. Faróis começando a aparecer no retrovisor. Eu respirei fundo. A cabine parecia maior. Ou talvez eu que estivesse menos apertado por dentro. O celular vibrou mais uma vez no painel. Meu coração acelerou por reflexo. Eu peguei. Não era ela. Era a transportadora oferecendo outra rota longa. Boa grana. Saída imediata. Quase 3.000 quilômetros. Eu fiquei olhando a tela por alguns segundos. Antes, eu teria aceitado sem pensar. Era automático. Desafio grande, dinheiro bom, orgulho alimentado. Mas agora não. Eu não rejeitei. Também não aceitei. Eu deixei ali. E isso pra mim já era diferente. Eu continuei rodando. Passei por um pedágio. Entreguei o ticket, recebi o troco. O funcionário me olhou rápido e falou: Boa viagem. Simples. Mas eu senti a frase diferente. Boa viagem. Não era só deslocamento, era caminho. Eu pensei no que ela disse. Eu não fui embora porque você rodava. Eu fui embora porque você não escolhia. Eu nunca tinha entendido essa frase direito. Para mim, rodar já era escolha. Mas não. Escolher é decidir o que você deixa de fazer também. Eu segui mais alguns quilômetros e percebi algo curioso. Eu não estava tentando preencher o silêncio. Não liguei o rádio. Não abri janela. Não comecei a falar sozinho. Eu só dirigi. Presente. Atento. Inteiro. O caminhão respondeu suave. Cada troca de marcha parecia mais leve. Cada curva mais consciente. Era como se eu estivesse dirigindo sem carregar peso invisível. E naquele momento eu entendi outro ponto. O passageiro nunca foi sobrenatural. Ele só ganhou forma porque eu estava fugindo. Quando eu parei de fugir, ele não teve mais motivo para ficar. O GPS voltou a piscar.
lembrando da oferta de carga. Eu toquei na tela, abri, li os detalhes, respirei fundo e apertei recusar. Não por impulso, não por drama, mas porque eu ainda não tinha decidido o que eu queria construir. E dessa vez, eu não ia aceitar algo só porque parecia grande. Eu precisava reorganizar rota. A empresa provavelmente ia ligar depois. Ia perguntar. Eu estava pronto para responder sem inventar desculpa. Eu parei num acostamento largo mais à frente. Não por problema, só para sentir. Desliguei o motor. O silêncio veio de novo. Eu olhei para o banco do carona. Tá vendo? Eu falei baixo, quase sorrindo. Não era para ela, era para mim. Eu não precisava mais de presença invisível para me lembrar do que eu tinha feito. Eu já sabia. E saber muda a postura. Eu apoiei a cabeça no banco por alguns segundos. O vento lá fora balançava leve a cabine. Mas agora era só vento. Sem significado escondido. Sem mensagem cifrada. Só vento. Eu liguei o caminhão de novo e voltei para a pista. A noite já tinha tomado conta do céu. Faróis alinhados à frente. Eu senti uma estabilidade diferente dentro do peito. Não era felicidade exagerada. Não era tristeza profunda. Era equilíbrio. Eu tinha perdido algo importante. Mas tinha ganho consciência. E consciência é coisa que ninguém tira. Eu sabia que nada estava garantido com ela. Sabia que talvez não houvesse volta. Mas também sabia que se um dia houvesse qualquer conversa de recomeço, ela não seria baseada em promessa vazia. Seria baseada em escolha real. E isso dependia de mim. O Scania seguia firme na faixa. O banco do carona continuava vazio. Mas agora ele não representava ausência. Representava espaço. Espaço para construir diferente. Espaço para decidir com maturidade. Espaço para não mentir mais. A estrada estava calma. E pela primeira vez naquela viagem, eu também estava. Eu entrei de novo na BR-163. A mesma estrada. O mesmo asfalto. As mesmas placas. Mas não era o mesmo motorista. O Scania P360 seguia leve, vazio de carga, respondendo solto nas retomadas. A cabine estava silenciosa, mas não aquele silêncio pesado de antes. Era silêncio de quem resolveu o que precisava. Eu olhei para o banco do carona logo no primeiro quilômetro. Vazio. Simples assim. Nem cheiro, nem marca, nem sensação de alguém respirando junto. Eu esperei alguns segundos, quase desafiando a memória a tentar voltar. Nada. Só o estofado comum, cinto encaixado na lateral. Eu sorri de canto. Não era ironia, era confirmação. Passei pelo mesmo trecho onde eu tinha parado para conferir a lona. Eu reconheci o acostamento largo, o ponto exato onde tudo começou. Eu senti o coração acelerar levemente, como se meu corpo ainda lembrasse da tensão. Mas dessa vez eu não encostei. Eu só passei. E ao passar eu percebi algo que não tinha percebido antes. A estrada não tinha feito nada. Quem fez fui eu. Eu que trouxe o peso. Eu que transformei memória em presença. Eu que precisava resolver. O vento bateu lateral de novo. Eu segurei firme o volante. Mas agora era só vento. Sem significado escondido. Sem mensagem nas entrelinhas. Mais à frente vi uma viatura da PRF no acostamento. Instinto antigo me fez olhar 2 vezes. Mas não por medo. Só por hábito. Passei devagar. Dentro da velocidade. O agente nem olhou para mim. E eu senti uma coisa curiosa. Não havia mais nada dentro de mim querendo parar para fugir ou parar para pedir ajuda. Eu estava inteiro. Eu reduzi numa curva leve. Troquei a marcha no tempo certo. E percebi que eu estava dirigindo com uma calma que não vinha da ausência de problema, mas da clareza de escolha. O celular vibrou no painel. Eu olhei rápido. Mensagem da transportadora perguntando se eu tinha recusado por engano a rota longa. Eu pensei por 2 segundos. Antes eu teria inventado alguma desculpa técnica. Problema mecânico. Compromisso. Agora não. Eu respondi simples. Não foi engano. Vou reorganizar minhas rotas por enquanto. Enviei. Sem explicar demais. Sem mentir. Sem inventar. A resposta veio quase imediata. Ok. Quando quiser, chama. Simples. Eu deixei o celular ali. Olhei para o banco do carona mais uma vez. Vazio. Mas dessa vez não parecia a ausência de alguém. Parecia espaço aberto. Espaço que eu não precisava preencher correndo. Eu comecei a pensar diferente. Não sobre largar estrada,
Não sobre abandonar o que eu sou, mas sobre como eu rodo, sobre como eu escolho, sobre como eu aviso. Eu nunca precisei deixar de ser caminhoneiro para ser parceiro. Eu só precisava deixar de fugir. A luz do fim de tarde começou a cair igual naquele dia, mas agora ela não dividia a cabine em claro e escuro. Ela iluminava tudo por igual. Eu senti um alívio que não era euforia, era maturidade. Eu passei pelo Kelmer onde o rádio tinha chiado sozinho. Olhei para o painel. Nada. Silêncio normal. Eu até liguei o rádio de propósito. Música comum, sem interferência. Eu aumentei o volume por alguns segundos, depois abaixei. Eu não precisava de barulho para preencher espaço. Eu precisava de verdade para sustentar o silêncio. E isso eu já tinha feito. Mais alguns quilômetros e eu comecei a perceber outra coisa. Eu não estava com pressa. Não estava tentando chegar logo. Não estava acelerando para fugir do pensamento. Eu estava presente na direção, sentindo o peso certo do volante, o tempo certo de troca, o ritmo certo da estrada. O banco do carona permaneceu igual, e cada vez que eu olhava, eu sentia mais certeza. Não era sobrenatural. Nunca foi. Era a consciência batendo até ser ouvida. E quando eu ouvi, ela foi embora. Eu passei por um posto no caminho. O mesmo tipo de posto onde eu tinha parado antes. Dessa vez eu não entrei. Não porque eu estivesse evitando, mas porque não precisava. Eu já tinha feito o que tinha que fazer. A estrada começou a ficar mais vazia. Céu escurecendo de vez. Faróis alinhados à frente. Eu respirei fundo e falei baixo, só para mim. Resolvido. Não perfeito. Não consertado. Mas resolvido dentro de mim. Eu sabia que o futuro com ela ainda era incerto. Sabia que talvez não tivesse volta. Mas eu não carregava mais a mentira comigo. E isso já mudava tudo. O Scania seguiu firme pela BR. O banco do carona continuou vazio. E pela primeira vez naquela viagem, vazio não significava perda. Significava liberdade. Eu continuo na estrada. Não vendi o caminhão. Não larguei volante. Não virei outro homem da noite pro dia. Eu ainda sou o Jaconias. 36 anos. 40 anos de estrada correndo no sangue. E o meu Scania P360 verde continua sendo minha casa sobre rodas. Mas tem uma coisa que nunca mais entrou nessa cabine. Promessa falsa. Eu sigo rodando pela BR-163 e por tantas outras que cruzam esse país. O asfalto continua quente. O vento continua testando a direção. A rotina continua dura. Só que agora, quando eu olho para o banco do carona, eu não vejo ausência. Eu vejo escolha. Outro dia, semanas depois daquela viagem, eu parei no mesmo acostamento onde tudo começou. Não porque tinha problema na lona, não porque tinha vento. Eu parei porque quis. Desliguei o motor. Fiquei ali sentado, encarando o banco vazio. Esperei algum cheiro voltar, algum estalo de cinto, alguma sombra na meia-luz. Nada, só silêncio normal. E ali eu entendi de vez. O verdadeiro terror não foi achar que tinha alguém sentado ali. Foi perceber que eu estava carregando o que eu escondi. A estrada não cria fantasma. Ela devolve. Ela devolve o que você empurra para depois. Ela devolve o que você finge que não fez. Ela devolve o que você tenta justificar demais. E naquele dia, o que ela me devolveu foi a mentira que eu contei para quem confiava em mim. Eu liguei o motor de novo. Segui viagem. Sem presença invisível, mas com consciência acordada. Alguns dias depois, recebi outra oferta de rota longa, melhor ainda que a anterior. Dinheiro alto, desafio grande. Eu sentei na cabine, olhei para o banco do carona e pensei antes de responder. Não pensei só no valor. Pensei no impacto. Pensei no que eu ia dizer se alguém me perguntasse até quando. E pela primeira vez, eu não escolhi no impulso. Eu organizei minhas rotas. Ajustei calendário. Diminuí distância. Combinei presença. Não porque alguém exigiu, mas porque eu decidi. Eu continuo caminhoneiro, mas não continuo o mesmo homem que era naquela ida. E sabe o que é mais curioso? A estrada ficou mais leve. Não porque ela mudou, mas porque eu parei de brigar com ela. Eu aceitei que ela faz parte de mim, mas não é desculpa para tudo. Outro dia recebi uma mensagem dela. Nada romântico, nada de volta garantida. Só uma foto da varanda da casa antiga com a legenda: fim de tarde bonito hoje. Eu olhei a foto dentro da cabine e respondi: aqui também.
Simples, sem promessa, sem ilusão, mas com verdade. Se vai ter recomeço, eu não sei. E dessa vez eu não tento controlar isso. Porque maturidade é entender que assumir erro não compra perdão automático, mas limpa o caminho. Hoje, quando alguém sobe na minha cabine para pedir carona em trecho curto, eu olho para o banco do carona antes, não para ver se tem alguém invisível, mas para lembrar do que eu nunca mais vou levar. Mentira pesa, promessa vazia pesa, orgulho demais pesa, e caminhão já carrega carga suficiente. Eu sigo rodando, o Scania P360 firme na pista, o banco do carona vazio, mas nunca mais ocupado por aquilo que eu escondi, porque no fim das contas, o passageiro que me acompanhou por 200 quilômetros de silêncio nunca foi sobrenatural, foi consequência, e essa eu aprendi a não carregar mais. No fim das contas, eu aprendi uma coisa que não está escrita em placa de rodovia nenhuma. A estrada não é o que mais assusta. O que assusta é dirigir quilômetros e quilômetros fingindo que está tudo certo, quando por dentro a gente sabe que não está. Eu achei que o pior daqueles 200 quilômetros era sentir alguém sentado ao meu lado. Mas o pior foi perceber que eu estava carregando uma versão de mim que eu mesmo não respeitava. E quando a gente perde o próprio respeito, nenhum destino compensa. A vida é igual estrada longa. Você pode acelerar para fugir, pode aumentar o volume para abafar o silêncio, pode inventar desculpa para cada parada que não fez. Mas uma hora, o banco do carona vai cobrar. E não é sobre fantasma. É sobre verdade. Se essa história te fez lembrar de alguém, se ela mexeu com uma promessa que você ainda está adiando, então talvez não tenha sido por acaso que você ouviu até aqui. Agora eu quero saber de você. Já teve algum passageiro invisível na sua vida? Alguma decisão que ficou te acompanhando em silêncio até você ter coragem de encarar? Escreve aqui nos comentários. Vamos transformar esse espaço numa roda de conversa de quem vive, erra, aprende e cresce. Quando você compartilha a sua história, você ajuda outro coração que pode estar passando pelo mesmo trecho agora. Se essa viagem te tocou de verdade, deixa o like. É simples para você, mas fortalece demais para continuar trazendo relatos que mexem com a alma. Compartilha esse vídeo com alguém que vive na correria. Alguém que sempre diz, depois eu resolvo. Às vezes, o depois chega sentado no banco do lado. E se você quer continuar rodando comigo por histórias que não são só sobre estrada, mas sobre escolha, consequência e transformação, se inscreve no canal. Aqui, cada história é mais que entretenimento. É espelho, é alerta, é aprendizado. E me responde uma coisa. Se você estivesse dirigindo sozinho agora e olhasse para o banco do carona, quem estaria sentado ali com você?